O Observatório Social de Farroupilha apresentou na noite desta quarta-feira a prestação de contas do segundo quadrimestre do ano. O trabalho da entidade nos meses de maio, junho, julho e agosto foi detalhado na sede do Observatório Social de Farroupilha, junto ao campus da UX no município. A apresentação ocorreu de forma híbrida, com a presença de pessoas na sede da entidade e também no ambiente virtual, por meio de um link que foi disponibilizado para a ocasião. Nos números apresentados para o período, foi apontada uma economia de um pouco mais de R$100 mil de recursos públicos. A compra de uma máquina fotográfica pela Prefeitura de Farroupilha e o cancelamento de um edital para a contratação de serviços foram detalhados durante a prestação de contas. O presidente do Observatório Social de Farroupilha explica que boa parte do trabalho está focado na análise das licitações que a Prefeitura de Farroupilha promove. O nosso trabalho praticamente é a continuação do que a gente tem feito desde a nossa fundação, né? Onde boa parte do nosso esforço ele é concentrado na análise de licitações, das compras públicas, né? Então, felizmente, nós conseguimos analisar 100% das licitações que foram lançadas no período, né? Onde nós, em decorrência disso, a gente encaminhou alguns ofícios para a administração pública, solicitando alguns esclarecimentos, né? Nós conseguimos, com o nosso trabalho ali, colaborar e poupar em torno de R$114 mil, mais ou menos. Então, é um trabalho que nós estamos conseguindo ter bons resultados, né? E se a gente for pensar no custo que nós temos, no quanto nós recebemos, a gente consegue retornar para a sociedade bem mais do que isso. O senhor citou também, presidente, duas questões que talvez geraram uma opinião pública muito latente no momento, que é a compra da máquina fotográfica na administração pública municipal de Farroupilha, e naquele momento o observatório não podia se manifestar. Mas o processo foi conduzido da melhor forma possível? Ele foi conduzido da maneira correta, que tem que ser. Saiu o edital, a gente analisou ele. Em uma semana nós encaminhamos um ofício à Prefeitura pedindo algumas informações e aí a informação veio, né? Então, digamos assim, a gente fez o que é o correto. Nós citamos esses dois casos aí porque em alguns momentos há comentários de que o observatório estaria agindo de maneira diferente nessa administração do que foi na administração passada. Eu vou enfatizar novamente, nós não temos partidos, todos os nossos voluntários e membros da diretoria são apartidários, cada um tem a sua convicção política, mas a gente não discute política aqui dentro do observatório. Então, a gente age conforme a situação se apresenta, né? Então, de novo, são comentários sem pé nem cabeça, o fato de dizer que nós estamos trabalhando menos do que antes ou estamos usando os critérios diferentes. E um outro assunto diz respeito a uma licitação também envolvendo a Caixa Econômica Federal, era isso? Sim. O problema é que se a gente for pensar cada assunto e olhar ele sozinho, sai do contexto nosso do observatório. Por exemplo, como a gente analisa todas as licitações, a gente vem observando que a administração pública fez contratações temporárias, né? A gente observa que está havendo algumas terceirizações e daí a gente vê que começa a ter, por exemplo, a contratação da Caixa para fazer inspeções e etc. Lá pelas tantas, então, a gente sabe que tem funcionários no corpo técnico da Prefeitura, né? Aí lá pelas tantas aparece um edital contratando uma empresa de engenharia para fazer os projetos. Então, quando a gente analisa todo esse aspecto, para nós ele tem um sentido e a gente encaminha questionamentos. Enquanto que se a gente olhar só um edital isolado, as pessoas não vão entender todo o contexto da situação. Outro destaque também é de que o Observatório começou um trabalho avaliando a ação dos vereadores, enfim, a produtividade dos vereadores. Nos fala um pouquinho sobre esse monitoramento também do Poder Legislativo Municipal.
Isso. O Observatório Social do Brasil, final de 2020, ele lançou o projeto que já havia sido lançado e tinha parado. E em 2021 a gente começou a fazer isso, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está analisando as proposições que os vereadores fazem. Projetos de lei, pedido de informação, etc., né? Novamente, eu quero falar o que falei lá na Câmara de Vereadores e em outras situações. A gente não está incentivando os vereadores a fazerem projetos de lei a rodo para se acharem que estão trabalhando mais do que os outros. O que a gente quer é analisar, digamos, quantos estão sendo feitos e tem uma coisa muito interessante que talvez a gente consiga um dia fazer análise qualitativa desses projetos, né? A gente analisa muitas vezes, a pessoa vai lá, coloca um monte de projetos e depois retira eles na semana seguinte, né? Então, de novo, não adianta, para nós, não importa a quantidade, importa a qualidade. Então, a gente apresenta, mas a maneira que a gente encontrou de mostrar isso são através desses números aí. O Observatório Social de Farroupilha presta contas a cada período de 4 meses, obedecendo os critérios e as orientações do Observatório Social do Brasil. TV Serra Comunidade. Repórter Leandro Adamati.